Apolo Cinema, uma plataforma alternativa e apologética, onde não tem dia ou hora para apresentar sempre um novo arquivo. Aqui, qualquer dia é sexta-feira e qualquer hora é meia-noite, e de tempos em tempos apresento um necroturismo macabro que é inteiramente dedicado e voltado para a sagrada e cultuada escatologia mortuária, visitando cemitérios e espaços reservados aos cultos mortuários. Este vídeo é uma exclusividade da Biblioteca Legiões de Apolo. Bom, pessoal, continuando aí a nossa série de documentários e vídeos de turismo pelo interior do estado de São Paulo. Recentemente postei para vocês aí no canal a conquista da Torre de Pedra. Em seguida fiz um necrotour na cidade de Pereiras e apresentei para vocês também 3 capelas da cidade de Pereiras bem interessantes e mostrei para vocês a arquitetura externa dessas 3 capelas. Hoje já estou em uma outra cidade, que é a cidade de Passa Três ou Cesário Lange, e seguindo o roteiro da obra Let's e Eu Noé, de um amigo meu que publicou recentemente. Quero estar apresentando para vocês o necrotour aqui no Cemitério da Saudade, que é bem interessante, tem muita história aqui também. E aqui eu vou estar mostrando para vocês o túmulo do Anjo Triste, a história de seu restauro e a lenda urbana que existe por trás desse anjo também, que é uma história bem interessante. Então vem comigo, o cemitério já está aqui e é hoje que a gente vai fazer esse necrotour. Vem comigo, pessoal. Mais um necrotour aqui no meu canal, e hoje a gente vai estar conhecendo um pouquinho do Cemitério da Saudade aqui em Passa Três ou Cesário Lange, e também vou discorrer com vocês da lenda do Anjo Triste, é uma lenda urbana bem interessante. Vem comigo, pessoal! E hoje faço aqui com vocês mais um necrotour pelo interior do estado de São Paulo. Me encontro aqui no cemitério de Passa Três, antigo cemitério de Passa Três, ou atual Cesário Lange, e estou aqui atrás de uma lenda urbana bastante interessante, que é relatada de boca a ouvido já há mais de 50 anos. Essa lenda existe, né? E ela se trata da história, da lenda, né, ou da história do Anjo Triste, que é um túmulo bastante peculiar que se encontra aqui neste cemitério. Esta lenda é pouco conhecida, que se chama o Anjo Triste. Ela tem sua ligação, né, com a história desse cemitério e com a história dessa cidade também. Então hoje eu me propus a procurar esse túmulo do Anjo Triste e ir contando para vocês aos poucos aí a história que há por trás desse túmulo, dessa sepultura e dessas pessoas que estão ali enterradas ali, né? Então é bem interessante discorrer com vocês a história do Anjo Triste desse cemitério e aproveitar também para registrar mais um necrotour aqui no meu canal. Então vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês os túmulos mais antigos, mais interessantes, e contando também um pouquinho da história de Passa Três. Vamos começar mostrando para vocês aqui o interior de uma capela bastante antiga. Filma aqui para o pessoal ver, ó, a entrada da capela, bem legal. Tem uma placa aqui que está sinalizando, ó, olha que interessante essa placa, bastante antiga. A gente vai entrar aqui dentro para ver como que é aqui. Vem comigo.
segundo as pesquisas e todos os registros e publicações do Sr. Fernando Antônio Batista de Almeida em sua obra imortal sobre as origens da paróquia de Santa Cruz de Cesário Lange, o antigo cemitério de Passa Três ganhou um leve reparo físico. Melhorou-se a iluminação local para tentar intimidar e prevenir a invasão iconoclasta destes vândalos degenerados que não mais respeitam nem as tradições, nem a fé e nem a religião dos nossos antepassados, e muito menos o Campo Santo. O túmulo do Anjo Triste, como é chamado por aqui e conhecido pelos mais dedicados ao tema de arte tumular, ganhou um restauro adequado, pois foi também alvo destes aleijões modernos, que tudo atacam sem distinção ou respeito. Segundo ele, a estátua do Anjo Triste, desfolhando pétalas sobre o pedestal de um túmulo de mármore erguido há quase 100 anos atrás, tornou-se uma referência desta pobre necrópole, onde estão sepultados os fundadores de Cesário Lange e também os antecedentes de grande parte da população da cidade, ainda que muitas vezes anonimamente. Trata-se do túmulo de Eugênia da Conceição Paz. Há várias lendas a seu respeito. Uma delas seria esta jovem senhora, mulher muito bela, vivia enclausurada devido aos ciúmes do marido, pois após a sua precoce morte, fez erguer aquele magnífico monumento naquela área arborizada, cercada de pau a pique, distante da vila de Cesário Lange, que servia de cemitério desde 1885. Foi Vicente da Silva Ribeiro que doou aquela área de terras com 3.025 metros quadrados à Capela de Santa Cruz, que foi bento como Campo Santo em 14 de setembro de 1894. Em 1922, o primeiro pároco de Cesário Lange pensou em aumentar a dimensão do cemitério, propondo a Porfíria Maria da Conceição a compra de um celamim de terras anexa ao cemitério. Dona Porfíria não só atendeu o desejo do padre, mas ela mesma doou à paróquia de Santa Cruz a respectiva área de terras, passando sua doação por escritura no registro de imóveis em Tatuí, em 23 de fevereiro de 1934. Em junho de 1936, Domiciano Rodrigues Paulino ergueu um muro de tijolos em volta do cemitério para evitar uma nova expropriação, já que a prefeitura de Tatuí, na época, confiscara, apesar dos protestos do padre e do bispo da diocese, toda a área de frente à igreja, onde hoje é a Praça Padre Adolfo Testa. Área essa doada por Severino Alves de Oliveira, à Capela de Santa Cruz de Passa Três. Este é mais um típico cemitério de pequenas cidades do interior do estado de São Paulo, onde reinam sempre aquelas histórias macabras de arrepiar e aquelas lendas urbanas bastante interessantes. A lenda do Anjo Triste é mais uma destas histórias que quase se perdem com o tempo. Bom, também quero deixar bem claro que esse cemitério, que daqui eu me encontro aqui agora, aqui foi sepultado meu avô paterno, Honório Ribeiro de Almeida, em 1929. Ele foi sepultado nesse cemitério. É claro que eu não vou encontrar mais o túmulo dele, né? Que já deve ter sido exumado. E faz muito tempo isso daí, mas aqui também vem em memória a ele, que é meu avô paterno, Honório Ribeiro de Almeida, e também o meu avô materno, que é o senhor
Joaquim Rodrigues, né, que também foi enterrado aqui também. Então, em memória a esses meus dois avós, tanto materno quanto paterno, venho fazer essa visitação aqui nesse cemitério também, em memória não só a eles, mas a outros parentes meus e amigos também que foram sepultados aqui. Meu primo Oscar, que foi sepultado aqui, meu grande amigo Nico, que foi sepultado aqui também, o Carlos de Campos também, que era um grande amigo meu também, que foi sepultado aqui, e outros que eu não vou me lembrar agora, mas são muitos, né, que estão aqui, que vieram morar aqui, né, que aqui ficaram, né. Então, em memória a eles também, eu venho aqui fazer essa visitação aqui no cemitério de Passa Três aqui. Agora eu vou estar mostrando para vocês mais uma capela interessante, que é essa azul aqui, ó, vem comigo para vocês olhar. Diferente também, bonitinha mesmo aqui, bem ajeitada, bastante zelo, né, bastante capricho. Meu avô, Joaquim de Paula Rodrigues, pai da minha mãe, né? Ele foi sepultado aqui nesse túmulo aqui também. Faz um tempo que ele faleceu, né? E achei aqui o túmulo dele também, meu avô materno. E senti muita falta do meu avô também, né? Então vim aqui também reverenciar a memória dele também. Está sepultado aí, eu lembro quando eu vi no nascimento dele. Foi colocado aqui, ó, bem de frente dessa igreja aqui, que está aqui no fundo, né? E aqui eu me despedi do meu avô também. Então, vou mostrar aí para vocês, túmulo simples, mas o que vale é a memória e o que ele me ensinou de bom, isso que importa. E isso viverá para sempre dentro de mim. Foi isso que eu jurei e que eu pensei quando ele morreu, que ficarão dentro de mim todas as suas boas, seus ensinamentos, né? Os bons ensinamentos que ele me passou, viverão em mim. E sou neto dele, né? Eu tenho a obrigação de continuar aprumado e dando exemplo de uma boa pessoa no mundo aqui, porque foi isso que o meu avô me ensinou, ter paciência com a vida e esperar em Deus, porque esse é o nosso destino, né? Então é interessante. Vem comigo agora, pessoal, pra gente procurar o Anjo Triste, né? Que é o foco dessa filmagem aqui. A gente está chegando aqui, está mostrando para vocês agora. Eu já enxerguei ali o Anjo Triste e a gente vai estar dando a volta por aqui, mostrando para vocês aí, e vamos chegar até ele. Só que para não ter que ficar entrando no meio do estudo por aqui, a gente vai fazer o contorno aqui, ó, por esse lado, dar a volta e filmar o Anjo Triste que já está ali naquele canto ali. E aí eu vou estar discorrendo com vocês também a história do Anjo Triste, que é bem interessante. Então é isso daí, pessoal, vem comigo aqui, olha que interessante. Mais um necrotour aqui no meu canal, aqui, bem legal. Cemitério de Passa Três, ou Cesário Lanche. Aqui, ó, uma ponta, bem comigo. O tá chegando no Anjo Triste, vai galera, vem comigo. Por aqui. Ele ali. Pessoal, daqui já dá para mostrar para vocês ali. Tá vendo aquele anjo no alto ali, aquela peça mais alta? Aquilo é uma das primeiras imagens, uma das primeiras esculturas aqui do cemitério. Uma das mais antigas.
Então tá chegando até lá pra gente filmar de perto esse anjo triste. E aí eu vou estar contando pra vocês a lenda urbana desta sepultura. Tem saída aí, pessoal, tem que ir por aqui, ó. Vem comigo por aqui, porque por ali não dá pra ir. Por aqui. O interessante é que os túmulos são irregulares, então não tem exatamente um corredor para você caminhar. Então, também é interessante esse cemitério. Ele foi montado de forma desordenada, né, no decorrer do tempo, né? Então você tem pequenos espaços. Vou mostrar isso aqui primeiro antes. Olha que interessante esse aqui. Esse grande aqui. Bem interessante. Esse aqui bem interessante. Tem um anjo aqui também, mas não é esse ainda que eu vou mostrar. Por aqui, olha. Galera, cheguei aqui na estátua, no túmulo do Anjo Triste. Vários ângulos agora, e eu vou estar contando para vocês a história do Anjo Triste. Bom, pessoal, estou em mãos aqui com a obra do meu grande amigo, professor Fernando Antônio Batista de Almeida, que escreveu essa obra fantástica, contando partes interessantes da história de Passa Três ou Cesário Lange. Deixou uma obra excepcional, fantástica, e nesta obra o meu amigo ele resgata a história comovente, né? E também a lenda urbana desse anjo, dessa escultura deste anjo e do que está envolvendo a pessoa que aqui está sepultada. Então ele dedica um capítulo no livro dele, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que se chama O Anjo Restaurado. Então vou estar mostrando para vocês aqui, que interessante, ó. A história do túmulo, contando então o que realmente aconteceu, resgatando essa história interessante, que é parte da cultura urbana da cidade, né? Então foi bem legal o que ele resgatou. Eu vou estar lendo para vocês aí no decorrer do documentário a história do jeito que ela foi escrita, né? Então é bem interessante. A parte documental da história, para que não haja nenhum equívoco com o nome dos personagens e com o que realmente aconteceu. Então essa história eu vou me basear nesse capítulo deste livro fantástico, esta obra que é assim de um valor excepcional para a história da cidade de Cesário Lange, que é a obra de Let's Eonoé, ou Paróquia de Santa Cruz e as origens de Cesário Lange, né? Então é bem legal esta obra. Até fazendo também uma referência em memória a esse amigo que infelizmente também faleceu, né? Logo depois que ele publicou esse livro, ele fatalmente faleceu num acidente de carro. Não teve a oportunidade de ver o livro dele publicado, então isso também me deixou muito triste quando isso aconteceu. Mas eu havia prometido a ele que em vida, né, enquanto ele estava vivo, havia prometido a ele que iria buscar os livros em São Paulo e entregar em suas mãos, né? Infelizmente, quando o livro foi publicado, aconteceu isso com ele, então ele mesmo não chegou a ver o livro publicado, então isso foi muito triste. Mas eu entreguei a obra, a caixa com os livros, né? Entreguei para a irmã dele, que ficou responsável, né? E fiz a minha parte, cumpri com a minha promessa. Então, também é em memória a ele que eu estou fazendo esse vídeo.
e resgatando então a história dessa sepultura, desse anjo e dessa lenda urbana aqui em Cesário Lange. Então acompanhem comigo aí a história do Anjo Triste, ou a primeira tumba, o primeiro sepulcro, né, daqui da cidade, do cemitério. Eu venho conferir também aqui, segundo a história, nesta tumba, a pessoa que mandou construir, que fez ela, entrou aqui à noite, segundo a história, e lapidou com uma talhadeira algumas palavras, arrancou e deixou apenas a palavra escrita na tumba, escrito saudade, toda ela, cortando as outras palavras com a talhadeira para não aparecer a mensagem inteira, segundo a história, né? Então realmente está escrito aqui na tumba, aqui o sol está batendo muito forte, mas dá para ver, está escrito realmente só a palavra saudade, e ela está toda assim, fora da simétrica dela, né? Então isso que é interessante também. Então a pessoa que elaborou essa tumba também pensou nisso também, então isso eu achei interessante, isso é relatado aqui no livro também. Então a palavra saudade é a palavra que diz respeito a tudo que aconteceu, ao contexto dessa história. Só essa palavra já conta toda essa história, toda essa tragédia, né? Todo esse contexto da história do Anjo Triste do cemitério de Passa Três ou de Cesário Lange também. Então bem interessante. Então mostrando novamente aí a palavra saudade, vocês podem conferir aí, ó. Não sei se está dando para ver porque o sol está muito forte, mas acho que sim. Então está escrito a palavra saudade. Texto extraído do livro Letis e El Noé, do autor Fernando Antônio Batista de Almeida. O túmulo do anjo. Afinal, quem foi aquela mulher sobre cuja sepultura foi erguido tal monumento? Pouco se sabe. Eugênia da Conceição Paz nasceu em Pereiras em 1891, filha de José Pinto da Silva e de Maria Rosa da Silva. Casou-se aos 16 anos de idade com Benedito Antônio Paz, que montou um comércio em Cesário Lange, e dele teve 3 filhos, Eugênio, Eurico e Euládio. Na tarde de um sábado, por volta das 16 horas, Dona Eugênia veio a falecer durante os trabalhos de parto de uma criança natimorta. Tinha ela somente 24 anos de idade. Era o dia 19 de junho de 1915. De seus 3 filhos, o mais velho tinha 7 e o mais novo 4 anos de idade. No dia 23 de junho, o padre Pedro Gravina a sepultou no cemitério paroquial. Conta-se que o marido que a mantinha reclusa, depois de sua morte, cheio de escrúpulos, encomendou-lhe um suntuoso túmulo, pelo menos para o nível daquele pobre cemitério, perdido no meio de uma capoeira. No pedestal que suportava a estátua de um anjo, fez escrever uma elegia à sua jovem esposa defunta. Depois de pronto, teria ele percebido a simulação de tal gesto, pois era conhecido a sua forma como tratava a esposa. Aqui se tem um outro ingrediente sombrio para a lenda. Teria ele, numa noite particularmente lúgubre e chuvosa, tal como o atormentado Heathcliff, da obra fantasmagórica de Emile Brontë, quando visita à noite o túmulo de sua amada Cat, escalado o túmulo e raspado todas aquelas palavras esculpidas em seu pedestal. Nos dias seguintes, perceberam que 8 letras haviam escapado do cinzel do marido insano, que perfaziam a palavra saudades, S-A-U-D-A-D-E-S. E assim registrou o historiador e pesquisador Fernando Antônio Batista de Almeida em sua obra Letis e El Noé. Seria isso verdade? Pessoalmente, segundo ele, acho que não. Como se trata apenas de uma lenda inofensiva, não via por que rejeitá-la. Parece que, na verdade, pensou o senhor Fernando Antônio Batista de Almeida que o senhor Benedito Antônio Paz,
quando adquiriu aquele anjo desfolhando pétalas de rosas, encomendou ao estatuário que esculpisse, como fosse ao acaso, aquelas 8 letras, como fossem pétalas de rosas levadas pelo vento. S-A-U-D-A-D-E-S. Saudades. Derradeira saudade, paixão fugaz, aventura passageira, rosa que não colhemos da roseira, mas que esteve no galho ao nosso alcance. Ah, quantas vezes, num desespero mudo, eu quedo-me a cismar naquilo tudo que encheu de sol o nosso cruel romance. Bendigo ainda os beijos que maldizes, que abriram na minha alma cicatrizes, que encheram de ambrósias nossa boca. Só me consola nesta dor pungente lembrar que te adorei perdidamente, lembrar que me adoraste como louca. Mudaste muito, eu sei, mas com certeza, nas horas de saudade e de tristeza, em que a alma chora e o coração nos trai, hás de pensar em mim de quando em quando, com lágrimas nos olhos relembrando toda esta história que já tão longe vai. Raríssimo poema extraído da obra Alma Cabocla, do poeta de Tatuí, Paulo Setúbal. Poesias, 7ª edição, edição Saraiva, exemplar 2579. Poema extraído do livro Alma Cabocla, do poeta Paulo Setúbal, da cidade de Tatuí. Só tu. Dos lábios que me beijaram, dos braços que me abraçaram, já não me lembro, nem sei. São tantas as que me amaram, são tantas as que eu amei. Mas tu, rude contraste, tu que jamais me beijaste, tu que jamais abracei, só tu nesta alma ficaste de todas as que eu amei. Foi fato ocorrido, contado e recontado de boca e ouvido em noites romanescas de calor de verão, que na década de 70, alguns primos meus conhecidos como Francisquinho Castino, Camilo Levi dos Reis, Benedito Machado, Luiz dos Reis, Antonico Siacas, entre outros, que cansados das libações rotineiras e bem convencionais de quermesses festivas, junto a algumas moças de poucas rimas poéticas, resolveram, em meio a embriaguez indolente, seguirem a Rua do Comércio acima, até alcançarem aleatoriamente as imediações deste cemitério. Um deles teve a ideia de entrar nesta noite neste silencioso recanto onde repousam os mortos eternamente. Era madrugada trevosa e, ao tocarem com suas mãos os antigos portões de madeira do Campo Santo, sinistramente, estes mesmos portões abriram-se repentinamente, quase que por si mesmos, sem nenhum esforço, pois nem sequer cadeados ou correntes esses portões possuíam.
E com esta lúgubre e inesperada ação, revelando o silêncio do cemitério no Campo Santo da Morte, um grande medo, terrível e súbito, e também coletivo, tomou conta do grupo, que imediatamente desistiu do macabro passeio, à moda byroniana, fugindo todos dali com muito medo e pavor inexplicáveis. Seguindo deste fantasmagórico evento, ouviram o funesto e algorento piar de corujas que pareciam estarem bem incomodadas com os curiosos visitantes, que nem sequer entraram no cemitério e já desistiram da horripilante empreitada. Esta história verídica transformou-se em um caso de assombração, narrado nos anos 70, no antigo bairro dos Pedros, entre muitos outros causos de assombrações desta região de Passa Três e também deste cemitério. Acredite se quiser. Este arquivo é inteiramente dedicado como homenagens póstumas à memória do meu querido e grande amigo, o historiador e pesquisador, Sr. Fernando Antônio Batista de Almeida, que pesquisou profundamente a história e a lenda urbana do Anjo Triste e revelou calorosamente este episódio em seus artigos de jornais e também em sua obra Letes e Eu Noé, ou História e Origens da Paróquia de Santa Cruz de Cesário Lange. Descanse em paz, na glória do Eterno Criador e Redentor do mundo.